uma alegria estar aqui com vocês, mais um domingo, para as nossas reflexões do Vinha de Luz. Bom, como a Fátima falou, e também foi, né, na propaganda, nós vamos hoje tratar da lição 70 do livro Vinha de Luz, dando continuidade aos nossos estudos. E hoje o tema, né, é guardemos o ensino. Vamos começar comentando um pouquinho sobre este verbo, o verbo guardar, né? O guardar tem vários significados, são vários sinônimos, e eu trouxe alguns aqui para a gente. Guardar também pode ser conservar, manter, preservar. Em um outro contexto, pode ser também praticar ou seguir, né? Então, com certeza, a lição de hoje, que Emmanuel nos traz, o guardar não tem o sentido, né, de a gente colocar dentro de uma gaveta, de um armário, deixar lá trancadinho e esquecer que aquilo está lá. E, às vezes nós compramos objetos, né, às vezes compramos coisas, guardamos, né, no armário, e a gente não vê, esquece de usar, nem lembra que tem. Então, a gente faz essa comparação, né? Então, o guardar o ensino desta noite é no sentido de praticar, de seguir o que nós aprendemos, né? Eu vejo também esta lição como uma continuação, uma sequência das duas anteriores, né, que já foi aqui trazida para a gente, na 68 a 69, então é como um reforço para que a gente tente colocar o que nós aprendemos em prática, porque não é fácil. Então, tanto é que, se fosse fácil, Emmanuel não insistiria tanto, né, em lições para nos alertar e nos reforçar sobre isso. Então, vamos lá. Nesta lição, neste capítulo, Emmanuel começa citando uma frase do Evangelho de Lucas, onde Jesus disse: "Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos." Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Né? Para a gente ter um pouquinho mais de informação sobre este versículo, né, do capítulo 9, versículo 44, na continuação, nós temos assim: "Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens." Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Então, essa é a continuação deste versículo que Emmanuel cita no capítulo 70. Né? Jesus, na época, sabia que seria preso, torturado, que seria morto, crucificado e morto, né, pelos homens de então, pelos soldados. E ele alertava os discípulos, ele conversava, dava algumas dicas que algo iria acontecer, mas ele não podia também falar abertamente, né? Imagina o choque que os discípulos não teriam, e ele ia, né, passando ali o seu conhecimento, dando palavras para que os discípulos compreendessem mais a fundo o que ele estava ensinando, o que ele queria dizer, né? Então, aqui Emmanuel vai trazer para nós o que acontece nos dias de hoje. Como que a gente pode, então, guardar o ensino, né? O que acontece quando a gente decide, né, não guardar o ensino de Jesus? Então, ele inicia assim: "Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são
os que colocam a lição nos ouvidos. Muito poucos, né? Olha, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos, né? Então, são poucas pessoas que pesquisam, que estudam mais a fundo e que tentam compreender o que Jesus realmente queria, né, nos ensinar, né? E muitos outros nem procuram saber, né? Como lá nos versículos, Jesus disse, né, que, vou voltar aqui, né, que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não tiveram também muita, na hora, né, muita curiosidade, muitos questionamentos, e ficou por isso mesmo. Ninguém procurou entender mais a fundo o que Jesus queria dizer. Então, isso acontece conosco hoje também. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Tudo para Jesus era sempre ação, movimento, né? Nunca alguma palavra morta. Ele nunca falava algo que ele não desejasse, né? Que não fosse de coração mesmo. Agora, essa parte é muito importante. Por quê? Porque aqui Emmanuel vai chamar a nossa atenção nos círculos, né, das religiões. Né? Não estamos falando da doutrina espírita somente, sim, todas as religiões, o que acontece. Ele nos diz assim: os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Então, vejam só. Então, pessoas, né, pessoas que se dizem religiosas, que vão ao culto, que vão à missa, que vão ao centro, em qualquer outro templo religioso, frequentam todas as atividades, e só pelo fato de ir àquele local, né, de tomar um passe, ou de receber a hóstia, ou uma bênção, né, do seu pastor, já se acham, né, limpos de coração, já se acham dignos de falar: eu sou cristão, eu sigo Jesus. Né? E a gente sabe que não é somente isso. Então, as pessoas chegam nos seus templos religiosos e, em vez de sintonizar a sua mente em fazer o bem, assimilar o que aprende, fazer fora de lá, né, as pessoas estão lá dentro, mas pensando em outras coisas, em inquietações inferiores. E ele continua falando sobre essas pessoas. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. Então, como eu mencionei, nas últimas lições, foi falado bastante sobre o serviço, sobre o trabalhar, o serviço justo. Então, aqui Emmanuel diz, né, do que adianta eu ir à missa, né, receber a hóstia, a Eucaristia, ir para o meu lugar, ajoelhar, ficar ali na posição, né, de adoração, em oração, mas se a minha mente, se a sintonia que está a minha mente, o meu coração, não pertencem àquele local, né, estão fora ali do serviço justo, do fazer o bem em todos os momentos da vida.
né? Então, é uma ação que não faz sentido para Jesus, né? Então, aqui eu pensei na missa, porque, como ele diz, dobram os joelhos, né? Em outras religiões, às vezes, também, né? Como a gente vai fazer oração, a gente, às vezes, eu vou dobrar os joelhos, vou me ajoelhar para fazer oração. Então, é algo que ele vai comentar aqui também. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um. E dá um puxãozinho de orelha na gente, porque voltando lá no ajoelhar, né? Quando a gente ajoelha, às vezes, para fazer uma prece, a gente precisa ajoelhar para fazer uma prece, nós sabemos disso, né, Mam? Mas quando nós fazemos as nossas preces, as nossas orações, qual é a qualidade delas? Qual é a qualidade da minha oração? Como eu estou conversando e falando com Deus, com Jesus, né, com o meu anjo protetor? Estou falando em tom de arrogância, como diz Emmanuel, né, como se Jesus fosse alguém, um empregado nosso, que nós simplesmente falamos, eu quero isso, eu quero aquilo, e ele realiza. Então, vamos pensar também na qualidade das nossas orações. O que eu estou pedindo? Como eu estou pedindo? São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Então, Emmanuel faz uma comparação aqui, né, que as pessoas que agem desta forma são como alunos, né, que às vezes não seguem o que o professor instruiu. Eu, como professora, a gente passa por diversas situações, né, numa sala de aula. Quem é professor também vai saber disso. Então, quando nós passamos, por exemplo, um trabalho, uma instrução de uma atividade, com certeza, em uma sala de aula, vai ter o quê? Vários alunos, alguns vão querer fazer, outros não vão nem ouvir o que eu falei, outros vão reclamar muito, porque qual é a necessidade disso? Para que fazer isso? Né? Outros vão fazer de qualquer jeito, porque não estão com vontade. Então, esses alunos somos nós aqui, né, encarnados, em relação aos ensinos de Jesus. Nós podemos ler o Evangelho e vai depender de como nós vamos assimilar. O quanto eu entendi daquilo. Se eu quero realmente fazer aquilo, posso simplesmente ler, fechar, guardar lá na gaveta e esquecer que eu li aquilo. Então, são as nossas atitudes perante os ensinamentos. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Então, a importância de nós que pensarmos muito bem no que nós vamos verbalizar, no que nós vamos expressar, porque muitas vezes nós falamos coisas e não cumprimos. Ou porque não queremos, ou porque prometemos coisas impossíveis de serem feitas. Então, não adianta eu fazer, né, como ele diz aqui, uma longa oração, passar horas e horas trancada no meu quarto, falar assim, não, agora é o meu momento de devoção a Deus, né, falar, e do que vai servir? Né? O que eu estou falando, o que eu estou conversando com Deus, faz sentido para a minha vida? Eu vou cumprir? O que eu estou prometendo a Deus, eu vou cumprir na realidade? Ou é só uma palavra ao vento, vamos dizer assim? Não estimam ensinamentos, formulam imposições, e à maneira de loucos,
buscam agir em nome do Cristo. Eu compreendo, né, esta parte, lembrei, assim, de religiões que têm o fanatismo, né, às vezes a gente vê países que matam, que estão em guerras, em destruições, em machucar, em torturar outros irmãos, e falam que fazem isso, né, em nome de Cristo, em nome de Deus. Então, Emmanuel chama isso, né, de loucura, porque Jesus não ensinou isso. Jesus nunca deixou esse ensinamento. Ele deixou tudo o contrário, menos matar, torturar e ferir no nome dele. Os resultados não se fazem esperar, né? Então, o que Emmanuel diz agora que vai acontecer, ou seja, quais as consequências das pessoas que têm esse tipo de comportamento que ele estava citando até agora, né? Então, o que eles podem esperar? O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarzinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Vou ler mais uma vez, para a gente guardar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarzinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Então, aqui a gente vê, né, quando chega a dor, quando chega o sofrimento na nossa vida, a desilusão, o fracasso, nós culpamos, às vezes, Deus, né? Porque Deus é injusto, Deus não gosta de mim, Deus me abandonou, porque isso não é certo, eu não mereço passar por isso. Mas o que será que nós fizemos para Deus enviar esta dor, essa dificuldade? Né? Não é culpa de Deus, e às vezes não é culpa do outro, é nossa própria, é a nossa responsabilidade, porque é o que está chegando para a nossa colheita. E nós vamos ser cobrados pelo que nós sabemos. Se nós estudamos determinado assunto, a vida vai nos cobrar situações para ter certeza se a gente realmente entendeu e compreendeu a fundo aquele assunto. Então, e quando a gente não compreende, a gente vira as costas para o que Jesus quis nos dizer, ou quer nos dizer com o seu evangelho, esta é a consequência, né? A dor vai se alastrando, o medo vai tomando conta do nosso sentimento, a ansiedade, às vezes a depressão, tantos outros casos, né, que nós vemos hoje em dia acontecer. Porque qual é a razão? Emmanuel diz, acordar a nossa alma dormente, porque a gente está num mundo de ilusão, a gente acha que tudo é nosso, tudo é pra gente, tudo tem que ser feito porque eu quero, tudo é benefício próprio. E então essas questões vão chegando, né, para ensinar para a gente que não, que precisamos aplicar o que Jesus ensinou, e caso contrário, né, não teremos aí uma colheita de muitas felicidades. E ele continua assim, não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Né? Então, não coloquem a culpa nas outras pessoas. O que você está passando é porque você precisa passar. Né? Não se queixe, não lamente. E vamos fazer o que tem que ser feito, vamos encarar o que precisa ser encarado. E Emmanuel retoma, então, a frase de Jesus,
ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. Né? Ou seja, pratique o ensinamento que eu deixei. Né? Guarde com você, mas não é guardar na gaveta, é guardar no coração, guardar aqui na nossa mente, para que o nosso espírito absorva e compreenda que aquela ação tem que ser feita. Né? E ele termina esta lição dizendo: o próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Porque, às vezes, do jeito que nós somos prepotentes, né, e orgulhosos, é capaz até de a gente falar, Jesus não queria dizer isso, né? Ele falou por falar, ele escreveu isso, né? Ele não, né? Escreveram isso porque queriam, porque nós não queremos enxergar a realidade, a verdade que Jesus traz. Né? Então, Jesus não escreve, não diz nada ao acaso. Nós sabemos que o acaso não existe. Né? Então, tudo que Jesus transmitiu, tudo que Jesus fez, tudo que ele realizou, o evangelho que ele deixou, teve um grande propósito, tem a sua grandeza. E cabe a nós entender, né, a nossa lição. Muitos já compreenderam algumas e outras não. Muitos de nós, às vezes, não compreenderam quase nenhuma delas. E está tudo certo, está tudo bem, porque nós estamos indo, né, no nosso ritmo, no nosso de aprendizado, de evolução, de progresso, cada dia, cada semana, cada ano. Se a gente mudar um pouquinho, né, ter uma outra visão, assimilar algo diferente, tudo é válido, né? Deus é paciente, Jesus é paciente conosco e só quer o nosso bem, né? Então, essa lição que Emmanuel nos traz hoje, guardemos o ensino, não vamos deixar trancado, né, o que nós lemos, o que nós estudamos, as palestras, né, que a gente ouve. Então, nós estamos hoje com a tecnologia, né, estamos aí com vários cursos e palestras e ensinamentos disponíveis para o nosso crescimento. Então, vamos aproveitar, né? Mas o aproveitar é colocar na prática, né? De repente, nós estudamos, por exemplo, sobre a humildade, né? Às vezes a gente lê uma mensagem de Jesus sobre a humildade. Então, as coisas vão acontecendo na nossa vida para testar se a gente entendeu o que é a humildade. Então, vão aparecer pessoas, cruzar o nosso caminho para a gente ser menos arrogante, para a gente não agredir verbalmente, para a gente olhar para aquela pessoa com mais compaixão, de igual para igual, para ver, né, para nós sermos testados se um pouquinho da humildade entrou no nosso coração. E assim vai, né, assim caminhamos no nosso dia a dia, né, uma lição, um ensinamento de cada vez, tá? E antes de encerrarmos, eu gostaria de complementar a lição 70 de hoje com uma mensagem que está neste livro do José Carlos de Luca, que é o mais recente, do Coração de Jesus. Então, como se Jesus estivesse agora conversando conosco, né? Como se ele estivesse agora na nossa frente, olhando nos nossos olhos, o que ele está nos dizendo esta noite, para complementar o que Emmanuel também nos disse esta noite. Então, vamos refletir sobre essas palavras, vamos acolher essas palavras. Jesus nos diria hoje:
O amor é o sinal que identifica aqueles que verdadeiramente entendem a minha mensagem. Pode alguém falar em meu nome, mas se não tiver amor nas palavras, não é meu discípulo. Pode alguém até fazer caridade, mas se não tiver amor no seu gesto, não está unido a mim. Se para divulgar o meu evangelho alguém for intolerante com o seu próximo, ainda não terá compreendido os meus ensinamentos. Se alguém diz me seguir e não for misericordioso com o seu irmão que sofre, pode até ter o evangelho na cabeça, mas ainda não o tem em seu coração. Se você ama apenas as pessoas da sua igreja, da sua família, do seu círculo social, ainda não assimilou o amor universal que vem do nosso Criador. Não ame apenas os que são iguais a você. Aprenda a amar os que pensam e sentem diferentemente de você, incluindo os seus antagonistas, pois todos eles também são seus irmãos, filhos do mesmo Pai. Eu pedi que você amasse os seus adversários, não que os perseguisse. Afinal, o que você faz de especial se apenas ama os que o amam? Não alimente o seu ego ferido, pois deste modo você sofrerá e fará sofrerem os outros também. Retribua o mal com o bem. Guarde a sua espada, pois todo aquele que ferir pela espada também será ferido. O bem que você faz é a sua segurança. O mal que você pratica deixa-o vulnerável ao próprio mal. Se o meu evangelho não faz de você uma pessoa mais amorosa, se as pessoas ao se aproximarem de você não sentem o perfume da afabilidade, da doçura, isso indica que a semente que eu plantei no seu coração ainda não germinou. O mundo está de ponta cabeça, porque o amor é mais uma palavra do que uma vivência. Daí porque os homens ainda se matam, se ferem, se dividem, são frios uns com os outros. Antes de tudo, eu vim humanizar a vida, vim para colocar o mundo no seu devido lugar, que é o jardim de Deus, onde os homens vivem em paz, respeitando-se mutuamente, sentando-se à mesma mesa, comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho. A minha revolução é o amor. A amizade entre os homens é o campo que eu venho semeando incansavelmente, e você é o mensageiro do meu amor. Desde os homens mais santos até os mais rudes, todos precisam de amor. Eu também preciso. Não pensem que eu sou uma estátua sem vida. Todos, porém, estão esperando ser amados. E aí reside o grave problema da humanidade. Para isso, eu vim ao mundo, para, em nome do amor eterno, convidar os homens a se tornarem sujeitos ativos no amor. Vocês não são mais criancinhas de berço, que dependem totalmente dos cuidados dos pais para sobreviverem. Vocês precisam crescer, sair da infância espiritual e alcançar a maturidade. Só é maduro aquele que é capaz de sair de si e ir ao encontro do seu irmão. Minha vida na Terra foi dedicada a isso. Agora é a sua vez. Então essa é a mensagem que Jesus, teria para nós esta noite, complementando, guardemos o ensino. Então agora
é a sua vez, é a nossa vez de pôr em prática, de seguir, de acompanhar o que Jesus nos ensinou com tanto carinho, nos exemplificou com tanto amor. Este é o convite dele para nós, no Evangelho de hoje. Então, agora, aproveitando, né, esta mensagem, nós vamos passar para a parte final, que é a parte da vibração. Eu convido a todos a fecharem os olhos, se assim preferirem, se sentarem confortavelmente, respirar profundamente, e neste momento, vamos formar a imagem de Jesus bem na nossa frente, entrando pela porta principal do nosso lar, estendendo a sua mão amiga para nós e nos dizendo: agora é a sua vez. Agora é a sua vez. E Jesus então percorre todos os cômodos da nossa casa, todos os ambientes, retirando todos os fluidos maléficos, perturbadores, de desequilíbrio, e trocando por sua luz, por sua paz, por fluidos de serenidade, de saúde, de proteção. Não só no ambiente do nosso lar, mas como de proteção de todos que ali estão, todos que aqui vivem, guardando contra o mal e colocando esperança, bom ânimo, coragem no coração de cada morador e de cada um que em nosso lar adentrar. E aproveitando esta luz que Jesus coloca na nossa casa, nós vamos aí expandindo para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso continente, para todos os outros continentes do nosso planeta. E imaginar esta luz se formando em torno do planeta Terra. E esta energia vai tomando conta dos corações de todos os governantes, autoridades de cada nação, para que eles olhem o seu governo, apliquem regras justas, democráticas, ajudando todos que necessitam. Nós também te pedimos, Mestre, que esta luz chegue em todos os hospitais, derramando sobre todos que se encontram, enfermos, médicos, enfermeiros, a tua luz, a tua proteção, fluidos de saúde, de bom ânimo, de esperança. Também pedimos, Mestre, por nossos irmãos encarcerados, nos presídios, nas penitenciárias, que são nossos irmãos ainda, que não te conheceram, que não quiseram guardar o ensino e se equivocaram, que eles possam também receber esta luz para pulsar em seus corações de alguma maneira. Pedimos para os nossos irmãos nas casas de repouso, nos orfanatos, para que eles não se sintam sozinhos, para que eles recebam amor de outras pessoas. O teu amor, Mestre, possa os envolver nesta situação
difícil. Pedimos aos moradores de rua, todos os irmãos que necessitam de alimento, de vestimentas, que passam frio, que passam fome, que não têm um lar, que não têm um lugar para se aquecerem, para se protegerem. Que a tua luz possa também nos envolver e intuir pessoas ao redor para os auxiliar de alguma maneira que seja, para eles não se sentirem sozinhos, excluídos da sociedade. Também pedimos por aquele ente querido, aquele amigo que conhecemos, que neste momento, Senhor, necessita da nossa oração, necessita de uma ajuda especial. Vamos mentalizar este irmão ou estes irmãos e tenhamos a certeza que Jesus e seus mensageiros chegarão até eles, os cobrindo de bênçãos e bálsamos santificantes. E nós agradecemos, querido Mestre, querido Pai, de todo o nosso coração, por mais esta reunião, que estivemos juntos, reunidos em Teu nome, que essas palavras da noite possam pulsar mais fortes no nosso espírito, que possamos lembrar sempre de ser homens de bem, seguir o Teu caminho, no amor, na caridade sempre. Nós agradecemos os mentores desta casa de oração, que também nos envolve, cada um presente aqui neste Evangelho. E que tenhamos uma semana, Pai, com muita saúde, com muito trabalho. E guardemos as Tuas mensagens para nos fortificar, tanto o nosso corpo físico quanto o nosso espírito, nas dificuldades e obstáculos que chegarão até nós. Obrigada pela proteção, obrigada por todo o amor que nós recebemos de Ti nesta noite. E em Teu nome damos por encerrado mais um Evangelho online. Que assim seja.